Uma boa noite a você que está sintonizado aqui para o nosso culto online. Hoje é a primeira vez que nós transmitimos esse culto na quarta-feira. Uma alteração que a diretoria, junto com os pastores, decidiram para ser melhor para todos nós, tanto os que vêm ao culto presencial quanto os que assistem de forma online. Esse culto nós estamos procurando fazer da melhor forma possível e hoje vocês vão perceber que tem trechos do culto presencial de domingo e alguns trechos gravados especialmente para esse momento, por questões técnicas, o som ser melhor e a questão da imagem ser muito mais adequada. Então, que Deus abençoe a cada um de nós neste culto de louvor e agradecimento a Deus. Uma boa tarde a todos. Sintam-se muito bem acolhidos nesse momento de culto ao nosso Deus. Momento em que nós nos reunimos ao redor da palavra de Deus para receber o perdão dos pecados, o fortalecimento da fé e também levar a Deus as nossas angústias, preocupações e os nossos louvores. Estamos fazendo uma experiência de tentar gravar trechos do culto, já que os cultos online serão postados agora a partir de quarta-feira, às 8 horas. Estamos fazendo uma experiência de gravar trechos do culto presencial, do culto de hoje, para utilizar nesse culto online. Então vamos iniciar este culto cantando o primeiro hino, Ó Dia Tão Querido. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
Estimados irmãos, coloquei ali uma imagem que mostra duas situações diferentes. A imagem da esquerda, em meio a trevas, tristezas, angústia, mostra a nós, por natureza, quem nós somos por natureza, envoltos em nossos pecados, em nossa natureza humana pecadora. E a imagem da direita mostra quem somos nós a partir do perdão que Jesus Cristo concede para cada um de nós. Nós somos totalmente purificados de nossos pecados. E o Salmo ali expressa muito bem essa imagem. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Essa imagem foi feita por um cristão que faz imagens a partir de textos bíblicos. Ele usou este salmo para fazer essa imagem que mostra a grandiosidade do perdão que Deus nos dá. Então vamos confessar os nossos pecados cantando um hino e depois nós continuamos com a palavra. O Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, teve compaixão de nós e entregou o seu Filho unigênito para que morresse por nós. E por amor de seu nome, nos perdoou todos os nossos pecados. E aos que creem em seu nome, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus e lhes prometeu o seu Espírito Santo. A palavra de Deus garante que quem crer e for batizado será salvo. E em Jesus achamos descanso para a nossa alma. Amém. O salmo para este momento é o salmo de número 119, versículos 129 a 136. Salmo 119, versículos 129 a 136. Desse salmo é interessante dizer que ele é feito
uma forma bem poética do Antigo Testamento chamada de acróstico, que também é utilizado hoje em dia, mas muito mais comum naquela época, onde se escrevia iniciando cada seção ou cada verso com um trecho de uma letra, formando uma palavra, ou no caso do Salmo 119, usando o alfabeto. Mas aí, nesse trecho que nós vamos ler, ele enfatiza a importância da palavra de Deus. E o trecho em questão fala como é bom guardar os mandamentos do Senhor. Então, Salmo 119, versículos 129 a 136, e nós podemos ler de modo alternado. Eu leio os versículos ímpares e a congregação os pares. Os teus mandamentos são maravilhosos, e por isso os cumpro de todo o coração. A explicação da tua palavra traz luz e dá sabedoria às pessoas simples. Abro a boca e suspiro, pois o que mais desejo na vida é obedecer aos teus mandamentos. Olha de novo para mim e tem compaixão, como sempre fazes com os que te amam. Conserva-me firme como prometeste, não deixes que eu seja dominado pelo mal. Vai para frente. Isso. Livra-me daqueles que me maltratam, para que eu possa obedecer aos teus mandamentos. Olha com bondade para mim, teu servo, e ensina-me as tuas leis. As minhas lágrimas correm como um rio, porque os outros não obedecem à tua lei. Nós vamos cantar o próximo hino. Podemos sentar. A leitura do Antigo Testamento para este dia está registrada em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 1 a 6 e depois 6 a 9. 1 a 2, né? Isso, 1 a 2, depois 6 a 9. Eu esqueci de comentar antes, mas as leituras de hoje vão comentar bastante sobre a questão de batalha espiritual e de como nós cristãos permanecermos firmes na fé perante os ataques dos inimigos que nós temos, que Paulo vai falar depois em Efésios, que são inimigos espirituais, que nós não lutamos contra corpo e sangue, mas contra as forças
espirituais do mal. Então aqui em Deuteronômio, o povo vê a terra de Canaã, a terra prometida para o povo morar por Deus. E daí Moisés, em nome de Deus, pede que eles cumpram estatutos e juízos do Senhor para eles entrarem na terra. E depois ele compara Deus, o nosso Deus, com o quão amoroso Ele é em relação a outros deuses do povo. E a gente pode pensar em nós, né? Nós queremos alcançar a nossa terra prometida, a vida eterna no céu. Fica também esse incentivo de nós guardarmos tudo aquilo que Deus ensina em Sua palavra. Deuteronômio 4, versículo 1 a 2 e depois 6 a 9. Depois Moisés disse ao povo de Israel: obedeçam a todas as leis e a todas as ordens que eu estou dando a vocês agora, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, vai dar a vocês. Não acrescentem nada à lei que lhes estou dando, nem tirem dela uma só palavra. Guardem todos os mandamentos do Senhor nosso Deus. Portanto, obedeçam fielmente a todas essas leis, e assim os outros povos verão que vocês são sábios e inteligentes. Quando ouvirem falar dessas leis, eles dirão: como é sábio e inteligente o povo dessa grande nação. Nenhuma outra grande nação tem um Deus que fique tão perto do seu povo como o Senhor. Nosso Deus fica perto de nós. Ele nos ouve todas as vezes que pedimos a sua ajuda. E será que existe outra grande nação que tenha mandamentos e ensinamentos tão direitos como essa lei que estou lhes dando hoje? Portanto, tenham cuidado e sejam fiéis, para que nunca esqueçam as coisas que viram e contem aos seus filhos e netos. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. Vamos ouvir também o que o apóstolo Paulo escreveu em Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 20. Esse será mais sobre esse texto que o pastor Paulo fará a mensagem e ele vai explicar bastante desse texto para a nossa vida. Então, Efésios 6, capítulo 10 a 20, onde Paulo fala sobre a armadura de Deus para o cristão. Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Portanto, estejam preparados. Usem a verdade como cinturão. Vistam-se com a couraça da justiça e calcem com os sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. E levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas. Não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. E orem também por mim, a fim de que Deus me dê a mensagem certa, para que quando eu falar, fale com coragem e torne conhecido o segredo do Evangelho. Eu sou o embaixador a serviço desse Evangelho, embora esteja agora na cadeia. Portanto, orem para que eu seja corajoso e anuncie
anuncio o Evangelho como devo anunciar. Até que a leitura da epístola. Do jeito que estamos, vamos fazer uma breve oração. Para a luta nos guarnece, ó Senhor, com teu poder. O teu povo fortalece, não nos deixes perecer. E se nos rodear a morte, o teu verbo nos conforte. Dá-nos fé, firmeza e amor. Dá-nos tua paz, Senhor. Cantamos o próximo hino. Temos agora a leitura do Evangelho para este dia, que é o Evangelho conforme Marcos, capítulo 7, do versículo 14 a 23. Marcos 7, 14 a 23. Aqui Jesus fala sobre a natureza humana pecadora, que contaminada pelo pecado, produz todo tipo de coisa que não agrada a Deus. Ele fala que de dentro de nós é que se partem as coisas ruins. E em relação às outras leituras, nós vemos como é importante nos firmar na palavra de Deus e na força que Ele nos dá. Porque se fôssemos nos firmar em nossas obras ou na nossa sabedoria humana, estaríamos perdidos. Por isso somos convidados a olhar para o que Deus ensina na Bíblia e especialmente olhar para a salvação em Jesus. Marcos 7, 14 a 23. Pedimos que aqueles que puderem fiquemos em pé por se tratarem das palavras de Jesus entre as pessoas. Marcos 7, 14 a 23. Jesus chamou outra vez a multidão e disse: escutem todos o que eu vou dizer e entendam. Tudo que vem de fora e entra numa pessoa não faz com que ela fique impura, mas o que sai de dentro, isto é, do coração da pessoa, é que faz com que ela fique impura. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Quando Jesus se afastou da multidão e entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram o que queria dizer essa comparação. Então ele disse: vocês são como os outros, não entendem nada. Aquilo que entra pela boca da pessoa não pode fazê-la ficar impura, porque não vai para o coração, mas para o estômago, e depois sai do corpo. Com isso, Jesus quis dizer que todos os tipos de alimento podem ser comidos. Ele continuou: o que sai da pessoa é o que a faz ficar impura, porque é de dentro do coração
que vem os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho e o falar e agir sem pensar nas consequências. Tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. Até aqui a leitura do Evangelho. Vamos confessar a nossa fé, aquilo que nós cremos, com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podem sentar-se. Em preparação à mensagem, vamos cantar o próximo hino. Uma boa noite, prezados irmãos, irmãs na fé, para esse nosso culto, 14º domingo após Pentecostes, e tomamos aqui a liberdade de trazer uma reflexão sobre a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, do versículo 10 a 20, que o pastor estagiário já fez esta leitura, que fala sobre a armadura do cristão. É estranho, né? O apóstolo Paulo diz: tomai toda a armadura de Deus. Acontece que o apóstolo Paulo, ele usa termos militares para fazer assim uma analogia
o que era o exército romano na época e o que o exército, o que os soldados usavam para ir numa guerra, para ter a sua defensiva e a sua ofensiva. Tanto é que a história mostra que o exército romano era um dos exércitos mais fortes na época, mais equipados, mais treinados, mais protegidos. Eles tinham uma verdadeira armadura que dava muita segurança para cada soldado. E dificilmente o exército romano perdia uma guerra. E o apóstolo Paulo, justamente aqui no seu livro de Efésios, ele diz assim, que para nós, cristãos, devemos tomar toda a armadura de Deus. Está em Efésios 6:13. Mas eu gostaria de mostrar como que era esta armadura no tempo do Império Romano e o que os soldados usavam, né? Eles usavam uma armadura que ia de 30 a 50 quilos, era uma armadura extremamente pesada, mas necessária. Então vocês podem ver aqui a primeira imagem que está aí ao seu lado, né? Onde fala assim, o capacete, depois o escudo, a couraça, o cinto, a espada e os calçados. Vocês podem ver lá um batalhão de soldados romanos, né? Posicionados, claro que isso é uma réplica, né? E depois a outra imagem, vocês podem ver a comparação que o apóstolo Paulo faz com cada parte desta armadura, com a armadura que o cristão precisa usar, que depois eu mostrarei cada uma delas. E a última imagem, ou penúltima imagem, vocês podem ver que os soldados romanos, às vezes, mais de 100 soldados, eles se protegiam com escudo, onde podiam vir as flechas, eles estavam aqui super protegidos. Então era uma estratégia muito sábia, muito inteligente. E também, e especialmente, o soldado precisava usar um calçado antiderrapante. Suponhamos que fosse como uma chuteira de futebol de campo, onde tinham pregos. Aqui vocês podem ver uma sandália, embaixo havia cabeça de pregos, para que o soldado não caísse, porque se o soldado romano caísse, fatalmente poderia ser ferido ou mesmo também morto. Mas gostaria de nesse momento falar um pouco sobre o apóstolo Paulo, que é o autor desta carta. O apóstolo Paulo era um homem culto, muito mais do que os apóstolos. Ele tinha a cidadania romana e fez 4 grandes viagens apostólicas. Ele era judeu, mas também na religiosidade foi fariseu, rabino e doutor da lei. E ele falava, claro, a sua língua materna, ele falava o hebraico, falava também o grego, que era a língua universal na época, e falava inclusive também o latim. E como tinha cidadania romana, ele tinha passaporte para viajar em todo o Império Romano. Nem todos poderiam fazer isso, mas ele tinha esse passaporte. Lembram em Atos dos Apóstolos, onde Paulo pregou aos filósofos gregos em Atenas com toda eloquência? Paulo, em lugar de se queixar, nesta carta que ele escreve aqui, ele estava preso, estava aprisionado, e de dentro da cadeia ele estimula os seus colegas, pastores da época, a tomarem, inclusive a congregação, a tomarem toda a armadura de Deus, a exemplo do exército romano. Por isso gostaríamos de, nesse momento, aqui colocar as partes de uma armadura que se faz assim uma comparação com a armadura toda que o cristão precisa usar para se defender. Agora, se defender de quem? É muito interessante que aqui
o apóstolo Paulo não está falando de uma guerra física, de uma guerra exemplo do exército romano. Ele está falando aqui de uma batalha espiritual. Há uma batalha, como ele próprio diz, há o príncipe das trevas, das potestades do ar. É uma guerra fora do planeta Terra, é algo que vem para destruir, principalmente a igreja cristã. Nós sim estamos numa luta, diz o apóstolo Paulo, não contra sangue e carne, carne e sangue, mas contra os inimigos. E quais seriam esses inimigos? Convenhamos, eu já fui inclusive amoestado que eu não deveria mais falar essas palavras muito feias, por exemplo, Satanás, diabo, ou os demônios. Isso é coisa ultrapassada. E aliás, alguém me dizia certa vez, diabo é a personificação do mal, ou Satanás é a personificação do mal. Eu pergunto a você, esse adversário, esse pai da mentira, ele existe? Muito bem, a Bíblia diz que existe. Aliás, quando nós falamos a palavra Satanás, que vem do grego, essa palavra significa adversário. Ele é um legítimo adversário da igreja. Ele quer afastar as pessoas da fé cristã. Ele quer destruir a igreja cristã. E quando nós falamos a palavra diabo, que vem do latim diabolus, quer dizer pai da mentira ou mentiroso. Ele, além de ser um adversário de Cristo e da igreja, ele é um mentiroso. Ele mente, ele engana, ele quer afastar as pessoas do verdadeiro sentido da fé cristã. E os demônios, quem são eles? Existem? Não existem? Claro que existem. São os demônios, são os anjos caídos. E eu estava fazendo uma reflexão sobre uma reflexão de um determinado pastor, não da nossa igreja, e ele disse o seguinte: Satanás, ele tem uma metodologia perfeita para enganar os fiéis, juntamente com os demônios, e ele vem a todo momento tentar afastar as pessoas da fé cristã. Inclusive, Satanás, ele é mais forte do que nós, mas nós podemos dizer assim: esta guerra, esta batalha espiritual já está vencida, porque quando Cristo de cima da cruz disse, está consumado, ele esmagou a cabeça, ele tirou o poder de Satanás. Mas ele ainda tem uma certa liberdade de tentar estragar o verdadeiro sentido da fé cristã aqui na terra. E aí o apóstolo Paulo, esse homem culto, sábio, e que tinha assim umas analogias perfeitas, ele disse assim, para que o cristão tome toda a armadura de Deus, o cinto, a couraça, as sandálias, o escudo, o capacete e a espada. Que coisa interessante! E se vocês perceberem aqui, o cinto, a couraça, as sandálias, o escudo e o capacete eram todas armaduras defensivas, para se defender das flechas do inimigo. Agora tem uma que é a espada, que é o ataque. Espada serve para atacar. Agora o restante das armaduras era defensiva, era para se defender dos ataques do adversário de Deus, do pai da mentira. Por isso que o apóstolo Paulo diz: tomai toda a armadura de Deus, não podemos deixar nada fora. Ou seja, nós temos que levar a palavra de Deus num sentido
completo, integral. Não podemos, por exemplo, dizer, não, eu concordo isso com a Bíblia, não concordo com aquilo. Tudo que a Bíblia diz é a verdade de Deus, é a vontade de Deus. E quantas pessoas hoje estão sendo influenciadas por outras vãs filosofias? Por exemplo, é muito comum aqui no Brasil e também na nossa cidade não falar mais em ressurreição, mas falar em reencarnação. Isso está totalmente oposto ao que a palavra de Deus nos traz. Por isso, tenhamos cuidado e tomemos toda a armadura de Deus, conforme Efésios 6:13. Mas vamos falar sobre o que significava a armadura de um soldado romano e fazendo assim uma analogia com a armadura que Deus nos dá, que é a sua palavra e sacramentos. O cinto, que diz aqui o apóstolo Paulo, o cinto da verdade. O cinto, na verdade, para um soldado romano, segurava toda a sua armadura, tanto a parte de cima como a de baixo. Havia uns ganchos de ferro que faziam com que nenhuma parte da armadura caísse, nem a parte de baixo do cinto, nem a parte de cima do cinto. Então, o cinto da verdade é o que fazia com que toda a armadura permanecesse firme, não tinha vacilar. E quando o apóstolo Paulo diz o cinto da verdade, é quando nos apropriamos da verdade de Deus, rejeitando toda a maldade. Jesus é a verdade, Jesus é o cinturão da verdade. Por isso que ele próprio disse em João 4, versículo 16, a primeira parte, ele nos afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Existe um único caminho, e as pessoas estão optando hoje por vários e tantos caminhos. Por quê? Influência das potestades do ar, que tentam afastar um cristão da sua fé cristã. E depois ele fala sobre couraça. Couraça é um colete, que hoje a polícia militar, civil usa, né? É uma defesa. Para que serve um colete? Para que serve uma couraça? Serve para proteger o coração, serve para proteger o pulmão. São órgãos fundamentais em nossa vida. E quando ele faz esta analogia, podemos olhar o que Salomão falou no seu livro de Provérbios 4:23. Ele diz: guarda com toda diligência o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Cristo é a nossa justiça. Então, o coração é a fonte da vida, e se for atingido com uma flecha do mal, o coração pode mudar e optar por outras filosofias, vãs filosofias, como o apóstolo próprio fala. Então, a justiça de Cristo em nosso coração, a obra de Cristo em nosso coração, vamos proteger o nosso coração. Isso é uma forma espiritual de se falar o coração. E depois, a terceira parte desta armadura é o calçado. Como havia dito no início, o calçado era fundamental para que a pessoa não derrapasse, não tropeçasse, não caísse, que fosse firme. E por vezes a gente sabe, conforme ali um tênis, um sapato, aqui em Santo Ângelo, quantas vezes as pessoas caem porque dão uma resbalada no chão, digamos assim, uma vacilada, principalmente quando chove e cai. Soldado romano não podia cair. Ou seja, aqui o apóstolo Paulo está dizendo o calçado do evangelho da paz, que a gente ande na vida cristã de forma ordeira, de forma tranquila, evangelho que traz paz, tranquilidade. E com o evangelho da paz é possível que nós possamos levar a mensagem do reino de Deus e não vacilar e não dar para trás.
Então, esse calçado é que nós sejamos como soldados de Jesus, ir à frente para evangelizar o mundo que ainda necessita ouvir sobre a obra de Cristo. E o quarto parte da armadura defensiva ainda, é o escudo da fé. O que significa o escudo da fé? Que representa proteção. O escudo da fé, para quando o maligno quiser nos enviar os seus dardos inflamados, suas acusações, suas dúvidas, possamos nos defender com nossa fé. O escudo, aquele que segura na mão, ele é enorme, ele é grande, eu acho que tinha mais de meio metro. E para nos defender dos escudos inflamáveis do maligno que quer atingir a nossa fé, quer atingir a nossa vida. E com o escudo da fé, nós vamos nos defender muito bem. E depois a quinta parte dessa armadura do soldado romano, passando para a batalha espiritual, nossa armadura que Deus nos dá, é o capacete da salvação. Vejam só, o que significa o capacete da salvação? É para proteger a nossa mente, não botar coisinhas dentro da nossa cabeça por influência, é proteger dos maus pensamentos. Quantas vezes perpassa por nossa mente maus pensamentos, das investidas do maligno, de Satanás, que é adversário, do diabo, que é mentiroso, ou dos demônios que tentam enganar e nos afastar da verdade cristã. Por isso, essa nossa proteção do capacete faz com que a nossa mente, como diz a Bíblia, tenhamos a mente de Cristo. Vamos pensar como Cristo pensou. Então, sim, vamos trilhar a nossa fé cristã. E agora, a sexta e a última parte desta armadura, que ela não é mais agora defensiva, mas ela é ofensiva, é a espada do Espírito, como o apóstolo Paulo aqui traz. Essa é uma batalha, precisamos lutar. Há poder na palavra. Jesus foi tentado e se defendeu com a palavra. Essa é uma poderosa arma para atacar. Mateus 4,10 diz: então ordenou-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás. E aí eu gostaria aqui de abrir um parêntese. Nós estamos vivendo uma época extremamente difícil e complicada. Por quê? Porque há sim uma ideologia muito forte no mundo e também no nosso país, que quer, por exemplo, destruir a família, insignificância com a sexualidade. Alguém, recentemente, um ministro da palavra falou, não sei aonde, publicamente, eu digo, bom, eu acredito pela palavra de Deus que existe masculino e feminino. Ele foi convocado a se explicar o que ele estava dizendo. Ou seja, com a espada do Espírito, nós temos que ir para a defensiva, nos defender, dizer, olha, não concordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso maior aliado. Agora, se nós ficarmos quietos, se nós guardarmos a nossa espada, então sim, as ideologias vão começar a incomodar as igrejas cristãs. E nós precisamos estar na ofensiva, nos defender, falar a verdade, doa quem doer. Podemos ter algum prejuízo? Sim, mas antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Por isso, prezados irmãos, vamos levar sempre muito a sério, e o próprio Tiago, suposto irmão de Jesus, ele falou na sua carta
no capítulo 4, versículo 7, dizendo assim: portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Vão enfrentar essa fera. E ele é muito esperto, ele vem de forma disfarçada, ele vem lisonjeando, né? E quando vê qual é o propósito dele? Dar uma rasteira num cristão, derrubar da fé cristã. Esse é o objetivo. E ele então vai bater palmas. E aí também quero aqui, para terminar, trazer o que Pedro falou na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 8 e 9. Ele disse: estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Nós estamos passando por sofrimentos. Vai ser uma batalha espiritual, mas não precisamos ser fanáticos, fundamentalistas, mas com a palavra de Deus bem manejada, nós vamos enfrentar o inimigo. Nós vamos nos defender dele e vamos enfrentar com a espada da palavra de Deus, com a espada do Espírito, para que assim a igreja possa resistir, que a igreja possa se solidificar sempre na fé cristã e que a igreja possa finalmente, como ela é militante, ela tem que lutar contra os rudimentos do mundo, mas a igreja finalmente ela será triunfante. Entraremos vitoriosos para os céus, para uma vida perene, para uma vida eterna. Meu irmão, minha irmã, vale a pena. Vale muito a pena estar firme na fé cristã e usar toda a armadura, como o apóstolo Paulo nos disse, que Deus nos dá de presente. Que assim seja. Amém. Quero os convidar neste momento para elevarmos nossos pensamentos a Deus em oração. Senhor Deus, Pai Celestial, com louvor e gratidão nos aproximamos de Ti. Fizeste Tua vontade conhecida através dos Teus mandamentos. Concede Tuas bênçãos às pessoas que vivem na fé em Cristo e procuram cumprir aquilo que ordenas. Com nossos próprios esforços, jamais podemos caminhar em pureza diante de Ti. Mas através dos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, ousamos nos aproximar de Tua Santa Majestade. Pela possibilidade de nos tornar irrepreensíveis diante de Ti, nós Te agradecemos com toda humildade e sinceridade. Confessamos que muitas vezes procuramos confiar mais em nós próprios do que em Teu poder. Cedemos às tentações porque não nos revestimos com a armadura divina. Nem sempre usamos as roupas da Tua verdade e as vestes da Tua justiça. Nossos pés nem sempre estiveram calçados com o Evangelho da paz e muitas vezes nos esquecemos de usar o escudo da fé. Nosso desempenho como soldados de Cristo nem sempre é o melhor. Perdoa-nos, ó Senhor, renove e limpa nossos corações com o poder santificador do Teu Espírito Santo. Que o escutar da Tua palavra e o uso dos Teus sacramentos produza em nós uma fé cheia de vida. Que esta fé possa mostrar-se em obras de amor em favor dos nossos semelhantes, especialmente dos necessitados. Que a nossa igreja e a nossa pátria tenham líderes que preferem realizar Tua vontade a simplesmente agradar as pessoas. Que todos nós reconheçamos a presença de Tua mão protetora em nossas aflições, a fim de que os sofrimentos sejam meios de fortalecimento da nossa fé.
queremos também orar a oração que o Filho de Deus, Jesus Cristo, nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. E queremos também deixar aqui os avisos da comunidade evangélica luterana Sião. Nós agora, então, o culto online sempre vai pelo YouTube todas as quartas-feiras, como o pastor Juan disse no princípio. Houve uma tentativa de gravação do culto presencial, mas principalmente a parte da mensagem, como foi muito distante, tivemos que repetir neste momento para esta noite de quarta-feira. Lembrando que os cultos de domingo, nesse inverno rigoroso, onde era necessário abrir as janelas, passou assim momentaneamente a acontecer aos domingos à tarde, às 4 horas. Mas agora estamos retornando novamente no horário normal, domingo às 9 horas. Portanto, próximo domingo agora, o culto não será mais à tarde, domingo, mas de manhã, pela parte da manhã. Mas as inscrições ainda continuam, é necessário pelo WhatsApp Celcião, vocês vão receber um link. O que nos alegra muito é que o número de membros na igreja agora aumentou, paulatinamente está aumentando, porque a pandemia está paulatinamente diminuindo. Por isso, isso nos alegra muito e queremos ver mais irmãos aqui na igreja para estar em comunhão, em culto com nosso Pai, Filho e Espírito Santo e com os irmãos na fé. Que Deus os abençoe, que Deus os proteja e que Deus os livra de todo o mal, hoje e sempre. Amém.